Olá, pessoal. Aqui é o professor de matemática Éder Bruno do Pré-Vestibular Municipal de Belém e vamos dar continuidade à função polinomial do segundo grau na nossa aula de número 21. Acompanhe esse exemplo. O gráfico abaixo representa a função f de x igual a ax² mais bx mais c com a, b e c reais e a diferente de zero. Nessas condições, podemos afirmar que... Muito bem, perceba que aqui nós temos um gráfico que é uma parábola, que ela é côncava para cima. E aqui ao lado, nas alternativas, você tem os coeficientes a, b, c e o delta, que nós vamos falar dele, mostrando os seus sinais, como positivo, como negativo. Então, para a gente saber o sinal correto do A, do B, do C e do delta, nós temos que estudar todos esses coeficientes um a um. Então, para isso, venha comigo aqui com o primeiro coeficiente. Coeficiente A. Para que serve o coeficiente A na função quadrática? O coeficiente A ele é responsável pela concavidade da parábola. E nós vimos que a palavra concavidade é a mesma coisa que a abertura da parábola. Se a concavidade da parábola pode ser voltada para cima ou para baixo. Então, é o A que é responsável por isso. Então, perceba que aqui o A, quando ele for positivo, ou seja, maior que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Perceba que a abertura dela está para cima. Isso porque o A ele é positivo. Agora, se o A for negativo, ou seja, menor que zero, a parábola terá a concavidade dela voltada para baixo. Como você pode perceber nesse exemplo, a abertura está voltada para baixo. Tudo bem? Vamos para o coeficiente B. O coeficiente B, pessoal, que é o coeficiente do x que multiplica o x, é responsável pelo deslocamento da parábola no sentido horizontal. Ou seja, se a parábola vai ser deslocada ou para a direita ou para a esquerda. Então, esse deslocamento horizontal é uma combinação de sinais do coeficiente A e do coeficiente B. Então, para isso, acompanhe comigo aqui a primeira situação. Bom, a parábola será deslocada para a direita quando os sinais dos coeficientes A e B forem diferentes. Ou seja, se o A for menor que zero, ou seja, negativo, e o B maior que zero, ou seja, positivo. Perceba que os sinais aqui do A e do B são diferentes. Ou se o A for positivo, maior que zero, e o B for negativo, menor que zero. Então, a parábola vai ser deslocada para a direita se os sinais do A e do B forem diferentes. Bom, vou fazer um exemplo aqui dessa função. Se eu tenho a função f de x igual, por exemplo, menos 2x² mais 5x mais 10. Perceba que o A aqui é menos 2, é negativo. E o B, que multiplica o x, é mais 5. Perceba que os sinais são diferentes. O A é positivo, o A é negativo e o B é positivo. Logo, se os sinais são diferentes, a parábola vai ser deslocada para a direita. É só você associar. A palavra diferente começa com a letra D. Então, se os sinais do A e do B forem diferentes, vai ser deslocado para a direita. Logo, o contrário, né? Se os sinais do A e do B forem iguais, aí ela vai ser deslocada para a esquerda. Mas, antes disso, vamos mostrar aqui um exemplo. Nesse exemplo aqui de cima, perceba que a parábola está deslocada para a direita. Por que está deslocada para a direita? Porque veja que o eixo de simetria, que é essa reta vertical vermelha, está mais à direita em relação ao eixo do y. Então, dizemos que essa parábola está deslocada mais para a direita. Então, perceba que, pelo fato dela ser côncava para baixo, nós vimos anteriormente que o A tem um sinal negativo. E como ela está para a direita, os sinais do A e do B são diferentes. Então, se o A é negativo, o B só pode ser positivo.
Nesse outro caso aqui, ó, também a parábola está deslocada para a direita. Logo, como ela é côncava para cima, dizemos que o A ele é positivo, maior que zero. E por estar deslocada para a direita, o sinal do B será diferente do A. Se o A é positivo, o B só pode ser negativo. Existe uma maneira mais fácil também de você verificar o sinal do B. Assim, perceba que nesse momento, primeiro momento, a parábola está vindo de baixo para cima, no momento de ascendência, ou seja, está crescendo. E ela corta o eixo do Y exatamente nesse momento de crescimento. Então, quando isso acontece, o B ele é positivo, como você pode perceber aqui. Já nesse outro caso aqui ao lado, perceba que a parábola vem de cima para baixo, ó, no momento de descida. Então, ela intercepta o eixo do Y no momento de crescimento. E quando isso acontece, é porque o B ele é negativo, ó, menor que zero. Muito fácil, né? Vamos aqui para o outro exemplo agora. Então, perceba que a parábola ela será deslocada para a esquerda quando os sinais dos coeficientes A e B forem iguais. Ou seja, se o A for positivo, o B também será positivo. Ou se o A for negativo, menor que zero, o B também será negativo, menor que zero. Logo, eu já posso dizer que a parábola será deslocada para a esquerda se os sinais forem iguais. Então, veja só, esse exemplo aqui. Se eu colocasse aqui uma função f de x igual a 2x² mais 3x menos 7. Perceba que o A aqui ó, é 2, positivo. E o 3 também ó, é positivo. Logo, por terem sinais iguais, já sei que ela vai ser deslocada para a esquerda em relação ao eixo do y. Agora, se os sinais do A e do B forem negativos, os dois assim, ó, menos 2 e menos 3, também ó, são iguais os sinais. É importante que você saiba que não é os coeficientes que devem ser iguais, e sim apenas os sinais. Perceba que aqui o A ele é negativo e o B também é negativo. Logo, sinais iguais, vai para a esquerda. Se os sinais forem diferentes, vai para a direita. Beleza? Vamos lá aqui. Nesse gráfico, então, aqui, perceba que a parábola está deslocada para a esquerda. Perceba que o eixo de simetria, que passa justamente por esse ponto que é o vértice, ele está mais à esquerda em relação ao eixo do y. Como nós vimos, pelo fato da parábola ser côncava para cima, o A ele é positivo. E por estar deslocado para a esquerda, então os sinais do A e do B serão iguais. Então, se o A é positivo, o B também será positivo. Perceba que nesse segundo exemplo aqui, também a parábola está deslocada para a esquerda. Então, como ela é côncava para baixo, perceba que o A ele será negativo. E por estar deslocada para a esquerda, no sinal do B será igual ao sinal do A, também será negativo. Mas perceba que também você pode usar o mesmo raciocínio que nós usamos anteriormente lá em cima. Perceba que nesse momento, a parábola aqui ó, ela intercepta o eixo do y no momento de crescimento. Ó. Logo, por isso, o B será positivo. Aqui, olha, a parábola intercepta o eixo do y no momento de decrescimento. Então, nesse caso, o B será negativo. Então, é muito fácil. Beleza? Então, resumindo, parábola deslocada para a direita é porque os sinais do A e do B são diferentes. Parábola deslocada para a esquerda é porque os sinais do A e do B serão iguais. Beleza? Aí temos uma situação em que o B pode ser zero. Quando o B é zero, pessoal, dizemos que a parábola fica centralizada, ou seja, ela não vai nem para a direita nem para a esquerda. Perceba que o vértice fica exatamente ó, sobre o eixo do y. E o eixo de simetria
é o próprio eixo do y. Não é verdade, gente? Então, ela não desloca nem para a direita, nem para a esquerda. Ela fica centralizada. Quando isso acontece, dizemos que o b é igual a zero. É muito comum você ver funções que o b é igual a zero. Por exemplo, eu tenho uma função assim, ó, f de x igual a x² menos 9. Perceba que aqui o a é 1 e o c é menos 9. E o b não tem, ó, é zero. Então, já sei que minha parábola vai ser centralizada. Ou seja, meu vértice vai estar sobre o eixo do y. Tudo bem? Agora, vamos para o coeficiente c. O c, pessoal, é o ponto onde a parábola corta o eixo do y. Então, nesses 3 exemplos que eu coloquei aqui, nesse primeiro, ela está cortando o eixo do y aqui em cima em relação à origem. Então, dizemos aqui que o nosso c ele é positivo, ou seja, maior do que zero. Tá? Aqui nesse outro caso, a parábola está cortando exatamente na origem. Quando isso acontece, o nosso c ele é exatamente igual a zero. E aqui nesse outro caso, a parábola está interceptando o eixo do y abaixo da origem. Então, dizemos que o nosso c ele será negativo, menor do que zero. Então, o c é exatamente o ponto onde a parábola corta o eixo do y. Por exemplo, se eu tivesse uma função assim, ó, f de x igual a x² menos 5x mais 6. Então, se eu fosse construir basicamente o esboço do gráfico desta função, eu ia traçar o eixo do x, o eixo do y. Uma coisa eu sei, que a parábola ia cortar o eixo do y no c. E o c é mais 6. Ó. Então, como é mais 6, é positivo. Então, fica acima da origem 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha parábola vai cortar o eixo do y bem aqui nesse ponto, no 6. Agora, perceba o seguinte, que o sinal do a aqui ele é positivo. E o sinal do b aqui ele é negativo. Veja que os sinais do a e do b são diferentes. Logo, a parábola vai ser deslocada para a direita. Não é verdade? Então, já sei que a parábola vai ser para cá, deslocada para a direita. Agora, perceba que ela é tudo isso, ó, cortando aqui no y, no 6. Côncava para cima, porque o a é positivo, para a direita. Mas não sabemos se ela vai ser tudo isso cortando o eixo do x, se ela vai só tocar no eixo do x, ou se ela vai flutuar. Então, perceba nesses 3 casos aqui, ó, ela corta aqui no 6, côncava para cima porque o a é positivo e deslocada para a direita porque os sinais do a e do b são diferentes. Mas para eu saber se ela corta ou só toca ou flutua em relação ao eixo do x, eu tenho que estudar exatamente a discriminante, que é o nosso delta. Temos 3 casos a considerar sobre o delta. O delta ele pode ser maior que zero, ou seja, positivo. Ele pode ser igual a zero, ou o delta pode ser menor que zero, ou seja, negativo. O delta está relacionado com a interceptação da parábola em relação ao eixo do x. Nós temos aqui com a sendo maior do que zero. Então, perceba o seguinte. Nesses 3 exemplos, a parábola está côncava para cima, correto? Porque o a é maior que zero. Agora, pode acontecer em que a parábola ela corta o eixo do x, vou até escrever aqui, ó. Corta. Pode ser que ela toca ou pode ser que ela flutua em relação ao eixo do x. Nesse primeiro caso, bem aqui, ó, ela está cortando, ó, o eixo do x em 2 pontos. Então, eu terei 2 raízes reais e diferentes. Porque aqui você vai ter um x' e aqui você vai ter um x 2 linhas, que são as raízes. Então, quando isso acontece, é porque o nosso delta ele é maior do que zero. Ele é positivo. Nesse outro caso, a parábola está apenas tocando, ó,
no eixo do x. Ela só toca. Quando isso acontece, significa dizer que o x' é exatamente igual ao x duas linhas. Ou seja, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Então, subentende-se, quando a parábola só toca no eixo do x, o delta ele é igual a zero. Aqui nesse outro caso, olha, perceba que a parábola não está nem cortando nem tocando em relação ao eixo do x. Logo, então, dizemos que aqui não existe raízes reais. Então, ela está, tecnicamente, flutuando em relação ao eixo do x. Então, quando isso acontece, o nosso delta ele é negativo. Ele é menor do que zero. Perfeito? Ó, quando não há raízes, o delta é menor que zero. Agora, pode acontecer que o A seja negativo. Então, as parábolas serão côncavas para baixo. Ó. Você pode perceber nesses três casos. Então, aqui no primeiro caso, ela é côncava para baixo, ó, cortando em dois pontos ó, o eixo do x, onde você vai ter o x' e o x duas linhas, um diferente do outro. Duas raízes reais e diferentes. Logo, aqui nesse caso, o delta será positivo, ou seja, maior do que zero. E aqui, você tem a parábola apenas tocando no eixo do x. Ou seja, quando ela toca, significa que eu vou ter duas raízes reais iguais. Quando isso acontece, é porque o nosso delta é igual a zero. E aqui não existe raízes, porque não tem contato da parábola em relação ao eixo do x. Por não existir raízes, subentende-se então que o delta ele é negativo, menor do que zero. Então, se fôssemos voltar para aquela questão anterior, né, nós podemos agora, com certeza, responder os sinais do A, do B e do C e justamente do delta também. Então, vamos lá. Primeiro o A. O A é responsável pela concavidade. Como essa parábola ela é côncava para cima, então dizemos que o A ele é positivo, maior do que zero. Para saber o sinal do B, basta eu olhar para a parábola e ver como ela está cortando o eixo do y. Perceba que ela está cortando o eixo do y no momento decrescente. Ó. Então, quando ela está cortando o eixo do y no momento de decrescente, assim, dessa forma, descendo, né? Então, o B será negativo. Então, por outro lado, nós podemos verificar assim. Essa parábola está deslocada mais para a direita ou mais para a esquerda? Para a direita. Então, os sinais do A e do B serão diferentes. E, de fato, ó, o A é positivo, ó, maior que zero, e o B é negativo, menor do que zero. Agora, para saber o sinal do C, é só ver onde é que ela corta o eixo do Y. Como ela corta o eixo do Y acima da origem, dizemos que o C aqui ele é positivo, ou seja, ele é maior do que zero. E como essa parábola, para saber o sinal do delta, como essa parábola ela está cortando o eixo do x ó, em dois pontos, ó, você vai ter um x' diferente do x duas linhas. E agora há pouco verificamos que quando ela corta o eixo do x, significa que o delta ele é maior do que zero. Tudo bem? Posso até fazer um resumo aqui. Ó. Parábola corta o eixo do x, delta maior que zero. Parábola só toca no eixo do x, só toca aqui e volta, o delta é igual a zero. Agora, se a parábola ela flutua em relação ao eixo do x, não corta nem toca, é porque o delta ele é negativo. Então, aqui, como ela corta o eixo do x, então o delta é maior que zero. Então, a alternativa correta aqui em questão é a letra B de bola, olha só. A maior que zero, B menor que zero, C maior que zero, delta maior que zero. Tudo bem? Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, vamos falar sobre vértice da parábola.